Bom dia, gente. Outubro Rosa, vamos falar de relações. Essas relações, às vezes, que nos deixam marcas. Relações catastróficas, né? Relações que deixaram mágoas, ressentimentos, pelo fato de a gente não saber se relacionar. Muitas vezes trazemos da nossa infância lembranças aí de rejeição, de abandono, de abusos. E isso fica registrado na gente, né? Lá no nosso inconsciente, e a gente acaba transformando isso e levando para a nossa vida atual, para as nossas relações da vida adulta. E o relacionar-se está em tudo, né? No nosso trabalho, na nossa vida afetiva, amorosa, familiar, os nossos filhos, pais, mães. E essa nossa relação começa já ao nascer, né? A relação que a gente tem com o mundo, essa nova fase, essa descoberta, né? Quando a gente nasce, esse processo todo é muito novo, né? A gente não nasce sabendo. E as próximas relações que nós temos são as relações com os nossos pais, né? São as duas primeiras relações, pai e mãe. E quando essa relação não foi bem nutrida, né? Deixou aí alguma falta, né? Uma rejeição, uma sensação de abandono, abusos, a gente leva isso para as nossas relações. Quantas vezes a gente diz: mas eu não quero me relacionar porque eu não quero magoar o outro, ou muitas vezes está escondido lá no inconsciente, né? Eu não quero me magoar, mas a gente sempre acaba levando e culpando, né? O outro, eu não quero magoar o outro, mas essa falsa imagem de compaixão, né? Eu não quero magoar o outro, muitas vezes está escondido dentro de nós, né? Uma sensação de medo, né? De abandono, de rejeição, de não ser valorizada. Nos traz aí sentimentos que estão guardados ali dentro da gente, né? Esses medos, essas sensações foram causadas em algum momento da nossa vida, porque se nós estivermos completos, seguros, nós jamais pensaríamos que vamos nos relacionar com alguém, né? E a gente vai gerar algum tipo de problema para essa pessoa. A gente vai gerar alguma relação ruim, alguma relação que vai magoar, que vai ferir. Não existe, não tem porquê isso, né? Se a gente está seguro, se a gente está completo, a gente não vai magoar o outro, né? O medo realmente está dentro de nós sermos magoados, de nós sermos rejeitados. E isso sempre vem acompanhado de bloqueios, né? Nos bloqueamos. Então, as nossas relações acabam que muitas vezes nem acontecem, né? De tu viver uma vida, de tu viver uma história com alguém, de poder fazer uma troca de experiências, né? De evoluir, né? Porque nós evoluímos com as relações. A gente evolui com a gente mesmo, né? Cuidando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas é onde a gente vai crescer de forma mais ampla, é quando a gente se relaciona, quando a gente vê ali situações que nos fazem mexer em guardados nossos, né? Que a gente vê situações que a gente não gosta de ver no outro e que na verdade a gente tem que rever dentro da gente, que são questões que a gente tem também igual, né? Então são as relações que nos permitem crescer como ser humano, né? Seja na profissão, no trabalho, né? Como tu te relaciona com os teus superiores, como tu te relaciona, né? Essa questão de hierarquia, se tu consegue respeitar, né? A hierarquia, os teus colegas, o pensamento do outro, a forma de agir do outro, se tu consegue compartilhar, né? Momentos ali de trabalho que muitas vezes são modos diferentes de fazer, né, as coisas, que não é igual ao que tu faz, não é igual ao teu jeito de ser ou de agir diante daquela determinada situação. E aí nos mostra, né, se a gente está realmente equilibrado em nos relacionar ou não. Tem a relação familiar, né, a nossa relação familiar, de a gente saber também se colocar no nosso lugar, né, como filha, como mãe, né, como irmã. Todos temos um lugar certo, né, e a gente às vezes acaba tomando o lugar do outro, né, querendo ser a mãe de uma mãe, né, ou querendo ser a mãe de um parceiro, né, cuidar dessa vida como se fosse um filho.
E da mesma forma que muitas vezes a gente deixa de se relacionar por medo de ferir o outro, muitas vezes nos falta ao contrário. Eu preciso dizer não a esta relação porque ela me fere. Não aprender a dizer não, né? A essas relações que não nos deixam ser quem a gente é, de a gente mostrar, de a gente poder compartilhar realmente a nossa essência, né? De a gente aprender a excluir isso da vida, né? As relações que nos ferem, que nos geram medo, que nos geram sofrimento, tristeza. Então, saber também negar um tipo de relação, né, que a gente aceita muitas vezes por carência, né, por medo de estar só, de não conseguir permanecer consigo mesmo, né, essa carência de não se sentir suprida, de não se sentir segura, né, às vezes precisa de uma relação que te dê uma base, né, aquela que tu não teve, então tu busca no outro essa base, mas as relações, elas precisam ser completas, 50%, né, da tua essência, do teu verdadeiro eu, né, respeitando as tuas verdades, e o outro 50% respeitando as verdades do outro, estabelecendo limites, né, limites de saudável. Eu faço um convite então para que vocês observem, né, o padrão de relacionamento que tem vivido, né, as relações aí que passaram pela tua vida, e tente diagnosticar, né, vamos dizer assim, que lugar que você estava nessa relação. Era um lugar de submissão, era um lugar de controle, era um lugar de tentar ser uma mãe, era um lugar que você estava ali para suprir uma carência tua, um medo, né, de se colocar na vida sozinha, e observar, né, esses padrões e tentar linkar com como foi a tua infância, né? Teve aí um abandono, teve rejeição, teve abuso físico ou com palavras, porque isso marca demais também. Então, tentar ressignificar, né, esse processo vivido aí da infância e observar como é que vocês colocam isso na fase adulta, diante das relações. A gente consegue mudar esses padrões quando a gente traz para a consciência essas informações e tenta exercitar isso no teu dia a dia através das tuas relações, do trabalho, da família, tenta modificar certos padrões de comportamento que nós todos, né, temos, e que com o exercício, né, evitando de fazer aquilo que geralmente a gente faz, a gente consegue transformar, fazer diferente. Nós criamos hábitos, né, vícios de forma de pensar e de ser, de agir, e que a gente trouxe, às vezes, por 20, 30 anos, repetindo, né? Então, para modificar isso é com paciência mesmo, é um exercício, né? Se eu fazia dessa forma, eu estava nesse lugar que não me pertence, hoje eu vou tentar me colocar no meu lugar, né? E fazer diferente, modificar essa forma de ser. Isso é gradativo, é no dia a dia, é com paciência, é com persistência, realmente é cansativo às vezes, mas é dessa forma que a gente consegue dar um novo significado para as nossas relações, né? E não sofrer mais tanto, não levar mais para o corpo tantas emoções aí repetidas, né? De tempos em tempos, através de relações complicadas, difíceis, né? E é isso que eu trago para vocês então hoje. Um grande beijo.